E eu consigo passar a mesma propriedade aqui do mesmo background para poder ficar com a corzinha aqui, ficar um pouquinho mais bonito aqui o nosso menu aqui de navegação, beleza? Tanto no Android quanto no iOS. E para a gente começar aqui a construir o nosso Drawer Navigation, né, que é essa gavetinha aqui que abre e fecha o menu, peguei um app aqui, ó, zerado, só removi aqueles componentes padrões que vem aqui, deixei uma view e um text. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar a nossa lib de navegação, que é o React Navigation. O React Navigation que vai oferecer para a gente os componentes para a gente montar esse menu. Então, vou aqui na documentação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o React Navigation. E já para começar, a gente vai instalar alguns pacotes aqui, vocês vão ver ao longo do vídeo, mas o primeiro que a gente tem que instalar é esse aqui, @React Navigation /native, que é como se fosse o core aqui dessa lib, então todos os outros pacotes vão acabar dependendo dele, beleza? Então vou abrir aqui o terminal, aqui mesmo no VS Code, para eu poder instalar aqui, vou abrir um terminal aqui do lado, vou dar um yarn aqui, ó, tô utilizando o yarn, adicionando aqui a lib. Quando tá adicionando, aqui ó, vamos continuar aqui na documentação, e o React Navigation, ele depende de outras duas libs aqui para funcionar, que é o React Native Screen e o React Native Safe Area aqui, beleza? Se você estiver utilizando o Expo, só você dar esse comando aqui, mas como a gente está utilizando o CLI, que é o que tem acesso às pastas nativas aqui, Android e iOS, a gente vai seguir a instalação padrão aqui, beleza? Então a gente vai instalar essas duas dependências aqui, então eu vou adicionar aqui essas duas dependências, e agora eu vou até fechar o meu bundle aqui, porque eu vou ter que reinstalar meu app. Mas por que eu vou ter que reinstalar meu app? Porque essa biblioteca aqui, o React Navigation, né, essas duas dependências dele, tem algumas dependências nativas, ou seja, dependências que vão ficar na parte nativa do aplicativo, né? Nossa camada Android e iOS. E para instalar essa parte nativa é muito simples. No iOS basta a gente dar esse comando aqui, que é o npx podinstall iOS, ou você pode simplesmente vir aqui, ó, deixa eu limpar aqui o meu terminal. Eu posso vir aqui, ó, na minha pasta iOS, então vou mudar aqui para minha pasta iOS e posso dar o comando podinstall. O que esse podinstall faz? Ele vai instalar justamente essas dependências nativas aqui no nosso app. Então vocês viram que eu adicionei, vou lá abrir o meu package.json aqui, e eu adicionei essas minhas duas dependências aqui, que foi o React Native Safe Area e o React Native Screens. E o React Native automaticamente já detecta que eu tenho essas dependências nativas e instala aqui na minha parte do iOS. Na parte do Android, eu tenho que fazer mais uma pequena configuração aqui, que eu tenho que adicionar um pedaço de código lá no meu main activity, aqui na parte do Android. Então, eu vou abrir esse main activity aqui. Você pode vir aqui pela pasta Android, App, src, main, Java, e aqui vai ter os arquivos main activity. Mas obviamente que você já está acostumado a mexer no React Native, você não precisa ficar navegando aqui, você pode dar o comando aí, aqui no Mac é Command P, mas acho que no Windows e no Linux é Ctrl P, alguma coisa assim para pesquisar, e você pode digitar aqui em cima que já vai aparecer o arquivo aqui para você também. Então o que você pode fazer aqui? O que você tem que fazer aqui, né? Você tem que, primeiro, adicionar esse método aqui na class main, que é essa que a gente acabou de abrir. Então eu vou copiar esse código aqui e colocar aqui dentro, tá? Lembrando que, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a minha class main aqui, que é essa classe aqui, ó, todinha. Eu tenho que colocar esse método aqui dentro, tá? Então só cuidado para quando vocês forem colocar esse método aqui, não acabar colocando ele dentro de outro método, tá? Ele tem que ficar dentro da class main. Mais uma coisa aqui que ele me pede, que é para eu importar essa lib aqui, que é essa dependência, que é o android.os.bundle. Então eu vou adicionar ela aqui também e vou salvar. E tá aqui configurado as minhas dependências nativas do React Navigation. E a primeira coisa que a lib pede pra gente fazer aqui é a gente envolver o nosso aplicativo nesse Navigation Container aqui. Basicamente esse componente é o que vai dar acesso a todo o contexto de navegação para os nossos componentes e para as nossas telas. Então eu vou lá no meu app, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar aqui o menu também. Vou voltar aqui no meu app e vou adicionar esse Navigation Container. Vou copiar essa linha aqui no import para ir mais rápido e vou envolver o meu app com o meu Navigation Container aqui. Terminei de configurar aqui essa parte nativa, adicionei o meu Navigation Container e agora eu posso começar a adicionar mais componentes do React Navigation para poder montar a minha estrutura de navegação. E o componente que a gente vai utilizar aqui é esse Drawer Navigator aqui, que é essa caixinha que vocês estão vendo aqui, né? Essa gaveta que abre. Então agora a gente vai aprender a configurar essa parte, tá? Mas antes você tem que fazer aquela configuração das dependências nativas do React Navigation. E lembrando sempre que quando a gente instala
instala alguma biblioteca que tem alguma dependência nativa, não basta a gente restartar o bundle, tá? Não basta eu vir aqui e dar um yarn start para restartar o app. Eu tenho que realmente reinstalar o app aqui, beleza? Terminei de instalar aqui, tá tudo certinho, tanto no iOS quanto no Android, não deu nenhum problema aqui, então sinal de que a gente configurou corretamente. E agora a gente vai adicionar o nosso Draw Navigator aqui, que é essa gavetinha, tá? A gente vai ter que instalar mais algumas coisas aqui e vamos fazer aqui passo a passo. Primeira coisa é essa dependência aqui, né, que é mais uma lib aqui do React Navigation, mas agora referente a esse nosso componente aqui de navegação que a gente quer adicionar. Então deixa eu limpar meu terminal aqui, vou adicionar aqui essa lib. Enquanto tá adicionando aqui, já vou dando uma olhada aqui mais o que eu preciso, tá? Esse componente aqui, né, o nosso Draw Navigator, ele depende de mais duas bibliotecas, tá? Que é esse React Native Gesture Handler e o React Native Reanimated aqui, tá? Então a gente vai ter que instalar essas duas libs aqui também. Então eu vou copiar isso aqui, mais uma vez, vou instalar aqui. Terminei de instalar aqui, beleza? Tem mais algumas coisinhas que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando eu finalizar de instalar aqui, a própria documentação me diz, tá? Eu tenho que importar o meu Gesture Handler aqui no meu componente raiz aqui, né, do meu app, no meu roots, que nesse caso aqui é o nosso app, tá? Então a gente vai copiar esse import aqui, vai lá no nosso app e a gente vai colocar aqui em cima, tá? Antes de todos os imports. Isso é muito importante para não dar nenhum problema, beleza? Isso aqui ele até coloca aqui na documentação uma nota, tá? Que se você não configurar isso aqui corretamente, pode ser que dê algum erro quando você for jogar seu aplicativo para produção. Então coloca aqui no app e aqui a gente, ó, tá vendo? Já tá dando um erro porque isso aqui tem dependência nativa e a gente não instalou ainda, mas já vai instalar. Mas a primeira parte aqui importa no nosso app aqui, app.tsx, aqui no topo do componente. Então, para seguir aqui, ó, a gente vai olhar aqui, ó, que esse nosso componente aqui, né, o nosso Draw Navigator, ele depende dessa lib aqui de reanimação. Eu preciso configurar ela no nosso app também, tá? Nesse caso aqui, a gente já tá utilizando o Reanimated Tool. É só você olhar aqui no seu package JSON aqui, você pode ver que Reanimated, a gente já tá na 2.8. Então, a gente tem que seguir as instruções aqui dessa biblioteca também. Eu sei, é um pouco chato, mas o nosso React Navigation aqui tem bastante dependência. Então, tô aqui na documentação do React Native Reanimated, tá? E, bom, isso aqui, essa parte aqui de instalar o pacote, a gente já fez, que a gente fez lá junto com o pacote do Gesture Handler. Eu tenho que adicionar um plugin aqui no meu aplicativo, beleza? Então, eu tenho esse arquivo aqui, ó, babel.config.js. Então, se eu for aqui na minha pasta, deixa eu minimizar aqui, ó, eu tenho esse arquivo aqui, ó, babel.config.js ou babel, sei lá como é que o pessoal diz isso aqui. E eu tenho que adicionar esse plugin aqui, tá? E ele até marca aqui, ó, a linha que eu tenho que adicionar, que é essa linha aqui, mas obviamente dentro dessa opção aqui de plugins, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui e vou criar uma opção aqui, ó, adicionar a minha propriedade aqui, ó, plugins, abrir aqui e colocar aqui dentro, tá? Lembrando que sempre tem que estar aqui no plural, tá vendo? Ó, plugins aqui, ó, igual a gente tá colocando aqui, ó, você pode até botar aqui, ó, para ver se tá tudo certinho, beleza? Adicionei aqui certinho. E eu tenho mais uma etapa aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. No Android eu só tenho mais uma etapa se eu estiver utilizando esse ProGuard aqui. Provavelmente você não tá utilizando, porque isso aqui é uma configuração que não vem por padrão, mas é como se fosse uma ferramenta aqui pra gente otimizar algumas coisas na parte nativa do Android. Então, se você estiver utilizando, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, tem que adicionar esse código, mas a gente não vai precisar. E no iOS, obviamente, a gente tem dependências nativas e a gente tem que dar novamente aqui o nosso podstall, beleza? Eu vou dar aqui o meu podstall. Vou dar o podstall. Opa, tem que ir para a pasta iOS, tá? Lembra, podstall sempre dentro da pasta iOS. Terminei de instalar a dependência nativa aqui, ó, e pode ver que tá aqui em verdinho as duas dependências que a gente adicionou, que foi o Gesture Handler e o Reanimated aqui, beleza? Agora, como sempre, a gente tem que reinstalar o nosso app, tá? Então, eu vou reinstalar o nosso app aqui. Tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente adiciona React Native Reanimated, que pode dar um erro aqui no seu app, mas a gente já vai ver como é que tem que tratar, beleza? Porque não basta simplesmente eu reinstalar o app aqui, tá? O React Native Reanimated, geralmente ele dá algum erro aqui que a gente precisa resetar o nosso cache aqui do Yarn para poder tirar esse erro, mas eu vou deixar assim como é que tá para forçar esse erro aqui, porque provavelmente se você estiver fazendo isso aqui a primeira vez sem seguir nenhum tutorial ou só seguindo a documentação, você vai dar de cara com esse erro, tá? Então eu vou seguir aqui normalmente, vou voltar lá para minha documentação e voltando aqui pro meu Draw Navigator, eu tenho que importar esse Create Draw Navigator aqui para eu poder começar a construir a minha navegação e as minhas telas, beleza? Eu vou voltar aqui pro exemplo
exemplo, que está um pouquinho mais completo aqui, para a gente começar a construir a nossa navegação aqui com esse navigator aqui com a nossa gavetinha. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar duas telas aqui, bem parecido com o que está na documentação, tá? Só que eu vou colocar em arquivos separados para ficar melhor. Uma coisa que eu gosto de fazer também aqui, ó, que provavelmente vocês fazem no seu projeto, para a gente organizar aqui, né, criar uma pasta src, e eu vou criar uma pasta aqui chamada Autos, tá? E dentro dessa pasta aqui eu vou ter os meus arquivos, as minhas estruturas de navegação. Então dentro do meu route aqui eu vou ter um arquivo que eu vou chamar de router.tsx, que é onde vai estar essa minha configuração aqui da minha navegação. Eu vou criar uma pasta aqui também chamada screens, que é para onde eu vou botar os componentes das minhas telas aqui, beleza? Eu vou criar essa home aqui, vou criar primeiro meu componente aqui, home, da home screen. Então vou chamar homescreen.sx. Vou copiar esse componente aqui, exatamente como está aqui na documentação, tá? Deixa eu exportar aqui. Fechar aqui o meu menu. Tem algumas coisas que eu preciso importar, né? As minhas dependências aqui, o React, a minha view, salvei aqui, tá tudo ok, beleza? Agora eu vou adicionar o meu outro componente aqui, que é o meu notifications screen. Então eu vou adicionar mais um arquivo aqui. Criei aqui minha home screen, agora meu notifications screen. E agora eu vou criar aqui o meu navigator, finalmente aqui o meu navigator, pra gente começar a ver o meu drawer aqui e a gente começar a navegar por ele, beleza? Eu vou criar ele dentro do meu arquivo router aqui, então eu vou exportar esse meu router aqui. Deixa eu exportar ele aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é importar essa função aqui, né? Esse creator drawer navigator aqui. Então deixa eu importar ele, tem que importar também o React aqui. Importei o React, e vou criar aqui, ó, o meu drawer aqui. Vou criar aqui agora o meu drawer aqui, né, que vai ser o componente base aqui das minhas estruturas de navegação. Então vou colocar aqui, vou chamar a minha função, beleza? E aqui, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, você pode ver aqui, ó, que aqui ele tá botando o Navigator Container. A gente não vai botar o Navigator Container aqui, por quê? Porque a gente já tem o Navigator Container lá no meu app.js, tá? Então a gente vai vou colocar aqui logo, portar o meu router aqui, portei o meu router aqui, deixa eu salvar aqui, abrir aqui, beleza? Beleza, vou botar aqui dentro do return, e aqui eu já vou colocar o meu drawer aqui e botar o meu navigator. Vou abrir aqui e vou colocar as minhas duas screens igual tá aqui na documentação, beleza? Então eu vou abrir aqui, ponto screen. Primeira coisa que a gente coloca aqui é o name, então vou botar aqui home, meu componente, que vai ser o meu home screen, deixa eu importar aqui. E eu vou ter o meu notifications screen, que eu vou botar o mesmo nome aqui, né? Só para não errar aqui, notifications screen. E tá aqui o meu router e agora eu vou instalar o meu app aqui, beleza? E aqui a gente buildou e caiu justamente naquele erro que eu falei aqui. Deu algum erro ao criar esse que eles chamam aqui desse worklets aqui. E como é que a gente faz para corrigir esse problema aqui, tá? Isso é muito comum se você estiver utilizando React Native. Eu deixei aqui seguir normalmente pra gente justamente ver esse erro. E é algo bem simples aqui que você tem que fazer. Quando você starta o seu app aqui, ele vai startar aqui com um bundle. Eu vou fechar esse bundle aqui, já instalei meu app, vou limpar aqui e eu vou dar o meu yarn start. Só que quando eu der o meu yarn start aqui, eu vou dar o meu yarn start resetando o meu cache para eu poder limpar o que já tinha aqui no meu bundle e o React Reanimated aqui conseguir construir certinho aqui tudo que ele precisa por baixo dos panos para parar de dar esse erro. Então vou fechar aqui. Você repara que tá demorando até mais um pouquinho aqui, ó, porque eu dei um reset aqui no meu bundle, então ele vai demorar mais aqui para carregar mesmo, isso é normal. E agora aqui tá funcionando corretamente, parou de dar aquele erro, só precisei resetar o meu cache aqui do Yarn e já tá aqui o nosso drawer aqui, que a gente consegue navegar nessa nossa gaveta aqui. A gente tá aqui na home, a gente consegue ir para a aba de notificações também e tem um go back aqui. Vou agora rodar aqui no Android rapidinho para vocês verem como é que tá. Deixa eu abrir um novo menu aqui, botar o meu Android aqui e dar um yarn Android. E agora aqui, voltamos aqui, e já tá aqui no nosso app no Android também. A gente consegue ver o menu aqui, tá? A gente consegue navegar para notificação. De volta para home, tudo certinho, tá configurado aqui o nosso Draw Navigator, finalmente. E agora a gente pode dar continuidade aqui ao nosso desenvolvimento. E eu vou fazer algo bem interessante aqui, que é bastante comum, que é a gente criar uma tela fora desse menu, tá? Uma vez que a gente tem esse menu aqui, talvez você queira criar uma nova tela aqui dentro. Geralmente, por exemplo, uma tela de detalhes de alguma coisa que você tem no seu app. E você não quer que ela esteja aqui dentro
dentro do menu. Então, antes da gente criar essa estrutura, eu vou exemplificar aqui, tá? Eu vou criar uma nova tela. Deixa eu criar o arquivo dela aqui primeiro. Vou até copiar aqui da notification, que ela vai ficar bem parecida. Eu vou chamar ela de Details Screen. Geralmente a gente utiliza essa estrutura para essas telas de detalhes. Vou mudar aqui, vou colocar um text. Vou chamar Details Screen. Deixa aqui, tá? E vamos lá, Details Screen. E vou lá no meu router. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Agora eu vou aqui pro meu router, tá? E vou adicionar essa nova tela aqui. A minha tela de detalhes aqui. Vou importar o meu componente. Vou chamar ela aqui somente de Details. Mas eu não quero, tá vendo que ela apareceu aqui no meu menu? Eu não quero que ela apareça aqui no meu menu. Eu quero que ela seja uma tela interna que vai ser acessada aqui pela Home ou pela tela de Notifications, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o que a gente chama de Nest Navigator, ou seja, uma estrutura de navegação alinhada aqui. Parece ser um pouco complicado, mas não é. A diferença, o que está acontecendo aqui? O nosso app, vou abrir lá, o nosso app, ele está renderizando o nosso Router Component. O meu primeiro componente que ele está renderizando aqui é o meu draw aqui, mas eu não vou colocar ele como meu primeiro componente. Eu vou encapsular ele dentro de outra estrutura de navegação. E para criar essa outra estrutura de navegação aqui, a gente vai adicionar outra lib aqui do React Navigation também, que é o nosso Stack Navigator, tá? Se eu for aqui na parte do Hello World, ele me mostra aqui mais um pouco essa parte desse meu stack. Então eu vou adicionar aqui, ó, esse @React Navigation /native stack. Vou adicionar aqui no meu projeto. Opa, não, Ctrl V, adicionando. Adicionei aqui e agora eu vou lá no meu Nest Navigator aqui e aqui, ó, ele me dá uma estrutura bem parecida com o que a gente vai fazer, inclusive ele está utilizando o mesmo componente que a gente vai isolar esse nosso draw aqui em um componente e vai encapsular ele dentro da nossa nova estrutura. Mas vamos lá, passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou importar uma função bem parecida com essa aqui, só que na nossa outra lib, na lib que a gente acabou de importar aqui, que é o React Navigation /native stack, tá? E aqui eu tenho uma função chamada Create Native Stack Navigator e eu vou criar um componente bem parecido aqui, só que obviamente com essa nova função, ao invés de drawer aqui eu vou chamar de stack, beleza? E o meu componente router aqui, ele não vai mais renderizar o meu drawer aqui, eu vou isolar ele aqui em uma função, tá? Então eu vou chamar aqui de draw navigator, vou colocar aqui o meu return, copiar ele aqui para dentro, tá? Vou tirar ele daqui e copiar ele aqui. E agora aqui no meu router, eu vou criar uma estrutura bem parecida com o que eu criei aqui, só que com esse meu stack aqui, beleza? Então esse meu stack, ele é um componente que tem as mesmas opções. Então eu vou criar o meu navigator aqui, tá? E dentro do navigator, eu vou colocar as minhas telas, beleza? Então eu vou colocar aqui o meu ponto screen, eu posso colocar aqui o name. E aqui, a minha primeira tela vai ser justamente esse meu componente aqui que eu acabei de sair, que agora tá aqui em outro componente, tá? Então eu vou chamar aqui de draw aqui mesmo. E vou colocar aqui no meu componente, eu vou passar aqui o meu Draw Navigator. E agora, o que eu vou fazer? Essa tela que eu tinha colocado aqui, que eu não quero que apareça no menu, eu vou colocar ela aqui dentro do meu Stack Navigator, tá? Mas obviamente não vai ser esse Draw aqui. Como tá aqui dentro do meu Stack, eu tenho que colocar um Stack, beleza? E vou salvar aqui. Salvei aqui, ó. Você pode ver que ele até fez uma estrutura aqui meio estranha, mas a gente já vai corrigir. Mas agora, ela não tá mais aqui no meu menu, tá vendo? Não tá mais aqui no meu menu. Mas se eu quiser lá na minha home, eu vou lá na minha home aqui agora, deixa eu ir lá na minha home screen aqui, e ao invés de navegar para minha tela de notificação, eu vou navegar para minha tela de detalhes, tá? Então aqui Go to Details. E aqui, ó, tô dentro da minha tela de detalhes, beleza? O componente aqui que a gente acabou de criar. Por quê? Agora, vamos lá no nosso router aqui. Agora, o meu drawer, ele não é mais o meu componente principal. Quando o app vir aqui e renderizar o meu router, ele vai renderizar a minha stack de navegação e a minha primeira tela é o meu drawer aqui. E a partir do meu drawer, eu consigo acessar as outras telas, que nesse caso aqui, essa nova tela aqui que a gente criou. E algo bem interessante pra gente mostrar aqui, ó, eu vou abrir aqui o Spectre aqui do React Native, né? E a gente consegue ver aqui, ó, vou até aumentar a tela, deixa eu aumentar aqui o máximo que eu conseguir, pra vocês darem uma olhada, que a gente consegue ver esses componentes aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei aqui em cima desse meu drawer aqui, e ele tá me mostrando o tipo dele aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho, ele tá dentro do Native Stack Navigator, que é esse componente aqui, e eu tenho aqui o meu Screen Stack e o meu RN Stack, que é basicamente esse componente aqui. E se eu clicar aqui, ó, no menu, que já faz parte do Draw, eu já consigo ver os componentes aqui do Draw, tá vendo? Que é aqui, ó, Draw Navigator, Draw View e esse Draw aqui, e o meu Reader aqui, que é esse componente que eu tô clicando. Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa estrutura
hora aqui de alinhamento do React Navigation, beleza? Eu vou estar aqui, componente normal. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai resolver para tirar esse draw aqui, nesse menu aqui, que eu não quero que ele apareça aqui, beleza? E como é que eu faço para tirar esse header aqui, que eu não quero mais que ele apareça? Aqui no meu Stack Navigator, tanto no Navigator quanto no Screen, eu posso passar algumas opções aqui, tá? Então tem essa propriedade Options, ele é um objeto aqui, e eu tenho várias opções para customizar essa minha tela aqui. Eu tenho algumas opções relacionadas aqui com o meu header aqui, beleza? Então eu tenho essa opção aqui, ó, Header Show, eu posso passar aqui como False. Passando como False, ele vai sumir aqui, beleza? Mas se eu for aqui pro meu detalhe, ele ainda tá aqui, ó, tá vendo? Na minha tela de detalhe. Se eu quisesse esconder na minha tela de detalhe também, eu poderia colocar ele aqui na minha tela de detalhes. Então, se eu for aqui para minha tela de detalhes, escondi. Só que se eu quiser padronizar isso para todas as telas da minha stack, não ter que colocar uma a uma, o meu componente aqui, o meu Stack Navigator, ele aceita também essas opções. Só que ao invés de ser só Options aqui, é uma propriedade chamada Screen Options, que ele vai aplicar para todas as telas dessa stack aqui de navegação. Então, eu vou passar aqui a mesma propriedade que a gente passou e vou colocar aqui como false, beleza? E agora aqui nem na minha home, nem nos meus detalhes tá com o meu header aqui, beleza? Então só para vocês verem aqui no Android como é que tá. Deixa eu até usar aqui, deixar aqui rapidinho, tá aqui do lado, botar aqui true, né? Que o default é true, tá vendo? Já tá aqui aparecendo, deixa eu ir aqui pro meu detalhe, aqui eu já tô na minha tela de detalhe, né? Mas se eu botar aqui false, botei aqui com false, tá vendo? Sumiu. E aqui no Android sumiu também. E aqui no iOS também sumiu. Outra coisa bem comum, tá? Em fazer aqui nesse menu é dar uma customizada, mudar a cor. Enfim, de repente mudar aqui o componente. E o nosso draw aqui, ele já oferece algumas propriedades para isso, tá? Então, tô aqui na documentação. Vou clicar aqui no draw e vou aqui na parte de propriedades. E aqui eu tenho várias propriedades que eu posso passar para customizar o meu componente, fazer, enfim, alguns comportamentos, mudar até o componente aqui por completo. Mas o que eu vou fazer aqui basicamente é mudar algumas cores aqui, beleza? Do meu componente. Então eu vou vir aqui no meu componente aqui, né, no meu Draw Navigator, e aqui eu consigo passar, né, umas Screen Props também, igual eu passei aqui embaixo, tá? Mas aqui eu vou passar algumas coisas relacionadas a cor, tá? A customização. E a primeira coisa que eu vou mudar aqui é a cor do meu header aqui, né? Vou botar uma cor aqui um pouco mais bonitinha aqui, tá? Vou colocar a cor da Coffee Stack, que é 550AP1. Vou botar aqui o hashtag aqui, né, do hexadecimal. Vou salvar aqui. Salvei aqui, ó, e tá vendo? Ele mudou a cor aqui, já tá o roxinho aqui da Coffee Stack. Você vê aqui no Android aqui tá também. Outra coisa que eu posso mudar aqui também, né? Posso mudar a cor aqui dentro desse menu. Então, eu posso vir aqui, ó, tem essa propriedade aqui, ó, que é o Drawer Activity Tint Color. E aqui eu vou botar a mesma cor aqui, tá? Vou colocar a mesma cor. Ele vai mudar também a cor aqui quando estiver ativo. Aqui, ó, vai mostrar aqui o que tá ativo. Tá vendo? Mostrou a cor aqui da Coffee Stack aqui quando ele tá ativo. Outra coisa que eu posso mudar aqui também são as cores aqui, a customização do meu header aqui por completo. Então, eu vou botar aqui minha propriedade Header Style. Eu posso passar várias opções aqui para ele, enfim, de tamanho, mas aqui eu vou mudar basicamente só o meu background color, tá? Botar um rosa aqui, ele ficou rosa. Eu posso mudar essa cor aqui, vou mudar essa cor aqui também. Então, aqui o meu drawer aqui, ele aceita uma propriedade também de estilo e eu consigo passar a mesma propriedade aqui do mesmo background para poder ficar com a cor aqui, ficar um pouquinho mais bonito aqui o nosso menu aqui de navegação, beleza? Tanto no Android quanto no iOS. E por fim, mas não menos importante, outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é como você consegue trabalhar de forma inteligente aqui com TypeScript, tá? O React Navigation na versão 6, ele aumentou bastante o suporte dele aqui para o que a gente chama de Type Checking, né? Que é... ele deixou o código, os componentes mais inteligentes ali, então a gente consegue aproveitar bastante coisa aqui do TypeScript para poder deixar os nossos componentes mais inteligentes e menos suscetíveis a erros, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tipagem aqui para o nosso componente raiz, tá? Então eu vou minimizar esse carinha aqui e basicamente vou fazer exatamente o que tá aqui, tá? Eu vou criar um novo tipo aqui chamado Hookstack Parent List aqui, ó. Então vou colocar aqui em cima.
Vou criar um type root stack parent list. Esse nome aqui pode ser qualquer um, tá? Só tô copiando aqui da documentação para ficar certinho aqui, mas pode ser o nome que você quiser. E vou colocar aqui os parâmetros aqui da minha tela, tá? Então vou colocar aqui o meu drawer. Ele não vai receber nenhum parâmetro aqui, então vou deixar como undefined. Mas é muito comum que as nossas telas de detalhes, elas recebam algumas opções, né? Quer dizer, alguns parâmetros aqui na navegação. Geralmente é um ID para eu buscar alguma coisa. Nesse caso aqui eu vou colocar só um nome, que essa tela aqui recebendo um nome. E onde é que eu vou passar esse meu tipo aqui? Eu vou passar esse meu tipo aqui na minha criação da minha stack, tá? Lembrando que eu tô tipando esse componente aqui, que é o meu Stack Navigator. Então eu tenho que passar aqui no meu Create Native Stack Navigator. Eu vou abrir aqui o Generics, né? Que é para eu poder indicar o TypeScript, qual é o tipo desse componente aqui que eu tô criando com essa função. E vou passar esse tipo aqui. E a partir de agora, o meu componente ele passa a ficar mais inteligente. Por exemplo, vou comentar essa linha aqui, ó, e tá vendo que ele passou a me acusar um erro. Por quê? Porque ele tá dizendo que esse details aqui, ele não existe na minha rota aqui. Eu não mapeei ele, então ele vai acusar esse erro aqui. Então isso é muito legal pra gente evitar, por exemplo, algum tipo de typo, né? Se eu colocar um nome aqui errado, ele vai me acusar. Então é bastante interessante aqui também. E mais onde isso pode ser interessante? Isso pode ser interessante lá na nossa tela de detalhes. Eu tenho aqui a minha propriedade de navegação, mas até então eu não sei de onde ela tá vindo. Tá vendo que tá aqui até como N, eu posso utilizar desse meu tipo aqui que eu criei no meu router para poder deixar essa minha tela aqui mais inteligente. Então se eu for aqui na documentação, ele até me mostra aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ele até me mostra aqui, ó, tá vendo? Eu consigo criar um tipo em cima desse parâmetro aqui que eu criei para poder deixar a minha tela mais inteligente, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar esse Native Stack String Properties aqui, ó. Ele tá me colocando aqui. Eu vou criar um tipo aqui para minha tela, tá? Mas vou fazer o seguinte, vou colocar lá na minha tela de detalhes, tá? Que é mais importante aqui porque é ela que vai receber o parâmetro. Então vou colocar aqui na minha tela de detalhes. E aqui tô importando o meu Native Stack aqui e vou criar um novo tipo aqui para essa minha tela, tá? Vou botar aqui Screen Props. E o que esse Screen Props aqui vai ser? Eu vou pegar o meu Native Stack Screen e vou passar a minha definição de tipos do root lá, ou seja, a minha definição geral, e vou especificar qual tela eu tô me referindo aqui. Então eu vou colocar o meu Native Stack Screen Props aqui, e aqui dentro eu tenho que passar, obviamente, esse meu componente aqui, essa minha definição raiz. Então eu vou dar um export nele aqui, porque eu vou precisar utilizar ele, botando lá na minha tela de detalhe. Vou colocar aqui, deixa eu importar a minha tipagem aqui, e eu vou dizer qual tela que eu quero, tá? Vou colocar aqui a vírgula, abrir aqui, ó, e tá vendo que ele já tá me mostrando? Deixa eu até colocar aqui uma do lado da outra. Aqui, ó, ele já vai me mostrar, deixa eu diminuir aqui, ele já vai me mostrar aqui, ó, uma dessas duas aqui que eu tenho, que foi o que eu defini. E nesse caso aqui é a tela de detalhes, então eu vou colocar a tela de detalhes, tá pra cá, vou colocar a tela de detalhes e vou passar a tipar as propriedades do meu componente aqui, que no meu caso é uma screen, a minha tela de detalhes, com esse meu screen props aqui, tá? E se eu abrir esse meu native stack aqui, tem um monte de coisa aqui, tá? Mas o mais importante é isso, a gente vê as propriedades que ele recebe aqui, ó, que é o meu navigation e o meu route aqui, tá? Esse meu route é o que a gente vai utilizar aqui para pegar o parâmetro da tela. E qual o parâmetro que eu vou pegar? Foi aquele parâmetro que eu criei no meu route lá quando eu defini a minha tipagem, beleza? Então vai ser o meu nome aqui, e a partir desse meu route aqui, ó, eu consigo pegar, ó, tem o route.parents aqui, e eu consigo ver os parâmetros que eu defini lá, porque agora a minha screen aqui, ela tá traqueada, digamos assim, pela interface que eu defini. Então vou colocar aqui o ponto name. Se eu viesse aqui, ó, e adicionasse, sei lá, mais uma propriedade, digamos que eu adicione aqui uma propriedade chamada ID, eu conseguiria também ver essa propriedade aqui, ID, beleza? No caso aqui eu vou pegar o nome, tá? E vou utilizar esse nome aqui só pra gente printar aqui na tela. Então vou colocar o meu nome aqui, voltar pra cá, deixa eu apagar esse ID. E agora o meu componente de detalhes, ele tá muito mais inteligente, porque ele conhece as propriedades que essa tela pode receber. Isso aqui é muito útil quando a gente tem um projeto bastante grande, com diversas telas. Vocês vão passar por essa experiência, ou se não já passaram, de repente você chegar num projeto grande que tem um monte de componentes e tá no meio do caminho, você entrou na equipe ali, e o TypeScript ele vai te ajudar muito nesses pontos onde você tá meio perdido, e ele serve para te guiar. O TypeScript, ele por si só já é uma espécie de documentação dos componentes, porque através da tipagem você consegue especificar algumas regras, digamos assim, né? Pensa nos tipos que a gente utiliza do TypeScript como regras do nosso componente, como contratos do nosso componente, e eles são definidos dentro do código. Então
Então, toda vez que você quebrar algum desses contratos, alguma dessas regras, o TypeScript ele vai te acusar um erro. Isso é muito bom para que a gente evite pequenos erros aqui de typo, digitar o nome errado, passar ou tentar pegar uma propriedade que não existe. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui nessa navegação. E agora, para completar aqui com chave de ouro a nossa tipagem, tem algo bem legal que foi introduzido aqui na versão 6 do React Navigation, que é que a gente consegue colocar um arquivo de definição. Mas para que serve esse arquivo aqui de definição? Bom, eu vou voltar aqui no meu router aqui, vou lá para minha home screen, tá? Minha home screen, que é onde eu estou fazendo a minha navegação para a tela de detalhes. E aqui mais uma vez, o meu navigation eu não sei o que ele é, mas ao invés de eu utilizar aqui o navigation da tela, eu vou fazer o seguinte, vou fazer algo bastante comum aqui, que é utilizar um dos hooks aqui do React Navigation, que é o Use Navigation, beleza? A gente geralmente utiliza ele em componente, né? Não nas telas em si, para que a gente não precise ficar passando as props das telas para os componentes, então o hooks é muito útil para isso. E a gente quer fazer essa navegação aqui, beleza? Só que como é que eu vou tipar esse meu hook aqui, né? Tem uma forma bastante interessante da gente fazer isso, para que a gente não precise ficar, para que a gente não tenha esses erros aqui, ó, e que a gente consiga ver as nossas telas igual a gente viu quando a gente tipou lá na nossa tela de detalhes, beleza? Então como é que eu vou fazer isso? Voltando aqui, ó, na minha documentação de tipagem aqui do React Navigation, eu vou aqui, ó, no meu Annotation Use Stack, eu poderia passar aqui bem parecido com o que eu fiz lá no meu componente, só que tem uma forma mais interessante de fazer isso aqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó, essa forma aqui, ó, tá vendo? Eu consigo declarar aqui no meu aplicativo um arquivo global que o React Navigation vai entender esse arquivo aqui e vai puxar a tipagem que a gente definir aqui para toda a estrutura dele, do Use Navigation, do link e de possíveis referências que a gente vai criar. Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui, beleza? E esse arquivo aqui, ó, deixa eu salvar aqui, deixar aqui o details como tava. Esse arquivo aqui eu posso colocar em qualquer lugar aqui do meu app, tá? Mas eu vou colocar aqui dentro do meu route aqui, que faz mais sentido, né? Que tá os meus arquivo de router. Eu vou criar um arquivo aqui chamado React Navigation.ts. O nome aqui do arquivo não importa, tá? Esse nome aqui não importa. O que importa é o namespace aqui que a gente vai colocar e o nome da interface, tá? Então eu vou até copiar aqui para não colar errado e vou colocar aqui dentro. E esse root stack panelist é justamente essa interface que a gente criou aqui, ó, no nosso router. Deixa eu abrir aqui. Essa interface aqui que a gente criou aqui dentro do nosso router, que é onde está definido as tipagens do nosso componente, beleza? Então, obviamente, eu tenho que importar ele aqui. Vou importar aqui. Beleza, importei e tá definido aqui. Importante lembrar, tá? Que pro React Navigation identificar esse arquivo aqui, quando a gente for tipar os nossos componentes, para ele poder ver aqui de forma inteligente, você precisa declarar esse namespace aqui como global, precisa declarar o namespace com esse nome aqui, React Navigation. O nome do arquivo não importa, mas esse nome aqui importa. E o nome da interface importa também, tá? Porque o React Navigation ele vai olhar pro namespace e para essa interface. Esse nome aqui, que é a interface que a gente customizou, esse nome aqui não importa. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, que vai ficar de boa, beleza? E se eu tivesse mais um arquivo aqui de definição, por exemplo, meu draw aqui, eu poderia simplesmente dar uma vírgula aqui e adicionar aqui também, beleza? E agora, definir esse arquivo aqui, bem simples aqui, né? E agora eu vou lá na minha home, onde eu tava fazendo a navegação, vou dar um command espaço aqui, ó, e ele acabou de sugerir. Agora o React Navigation, ele consegue enxergar as minhas telas aqui, então não só as telas que ele consegue enxergar, mas ele consegue enxergar os parâmetros que eu preciso passar para essa tela. Então se eu tiver uma tela que necessariamente ela precisa daquele parâmetro, como é o nosso caso aqui do meu details, que ele precisa desse name aqui para renderizar, o TypeScript vai me ajudar aqui juntamente com o React Navigation e vai me fazer eu passar esse parâmetro aqui. Então, vou passar esse parâmetro aqui, vou botar aqui coffee stack, botei aqui coffee stack e agora ele parou de acusar esse erro. E olhando para detalhes aqui, tá vendo? Eu consigo ver o coffee stack, que foi o parâmetro que eu peguei. Vou colocar aqui no Android também. Deixa eu voltar aqui para minha home, vou para minha tela de detalhes e tá aqui o meu coffee stack. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de comentar e até a próxima. Valeu!